Queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal para mais um estudo bíblico, mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje daremos continuidade à nossa série de estudos sobre as 7 cartas do Apocalipse. Na ocasião desta videoaula, nós iremos estudar a carta de Jesus enviada à igreja em Esmirna. Eu já quero te convidar a você se inscrever em nosso canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp, em suas redes sociais, e vamos fortalecer essa rede de edificação na Palavra de Deus. Também já quero te convidar a abrir o seu exemplar da Palavra de Deus para nós abrirmos no livro do Apocalipse e ler esta carta de Jesus, a segunda carta enviada à igreja em Esmirna. A primeira nós já estudamos, foi enviada à igreja de Éfeso. Se você ainda não conferiu essa videoaula sobre a carta de Jesus à igreja em Éfeso, eu vou deixar na descrição deste vídeo esta videoaula sobre a carta de Jesus à igreja em Éfeso. E vamos ler a segunda carta de Jesus, escrita na ocasião à igreja em Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 8 até o 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos pela misericórdia que o Senhor tem usado para conosco, em que nos oportuniza de poder ler a Tua Palavra, Senhor, nesta videoaula, através dela, que o Senhor possa abrir entendimentos, possa nos fazer crescer, Pai, no conhecimento da Tua Palavra. Abençoa todos aqueles que hão de ter contato direto, Pai, com este vídeo. Abençoa-os de maneira poderosa. Seja conosco, Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E você aí do outro lado diz amém e amém. Bem, meus irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos esmiuçar esse texto do Apocalipse que nós acabamos de ler e trazer aplicações para a igreja, para a sua vida nos dias atuais. Então, a ideia dessa série de estudos sobre as cartas do Apocalipse não é simplesmente ver o que aconteceu, ver o seu lado histórico e espiritual para a igreja daquela época, mas também entendendo, compreendendo que existe uma aplicação pessoal para os nossos dias contemporâneos. Então a cidade de Esmirna, meus irmãos, e essa palavra Esmirna significa mirra, e isso diz tudo, isso retrata, isso resume, sintetiza o que essa igreja estava passando, porque mirra fala de amargura. E era isso que essa igreja estava sofrendo, amargura, diante do sofrimento, da oposição, da perseguição. Porém, era uma igreja agraciada, preciosa para o Senhor. A cidade de Esmirna é conhecida também por ser o lar de Homero, o poeta cego, que inclusive existe uma caverna lá que dizem ser a caverna onde Homero escrevia os seus poemas. Na cidade de Esmirna existia uma grande colônia de judeus, e foi desta colônia que surgiu a igreja. A igreja sai de dentro dessa colônia de judeus e o Senhor edifica a sua igreja em Esmirna. Ali existia o bispo Policarpo, a quem o Senhor levantou como anjo da igreja para pastorear a igreja do Senhor. Inclusive, Policarpo ficou conhecido como o bispo de Esmirna. O Senhor levantou este homem de Deus para pastorear, para cuidar da obra de Deus. No século I depois de Cristo,
essa igreja passa a sofrer grande perseguição por parte do Império Romano, pois se dizia que os cristãos, os seguidores de Cristo, estariam se rebelando contra o imperador de Roma, e aí é desencadeado uma grande perseguição, o que traz grande sofrimento, grande oposição ao povo de Deus, como também ao bispo Policarpo, que chegou a ser martirizado em uma arena, em um teatro a céu aberto, no meio de todo mundo, no ano de 159. Ele é um mártir da igreja em Esmirna. Essa igreja de Esmirna, ela é caracterizada por seu grande sofrimento, por seu grande amor à obra de Deus. E esse sofrimento, essa oposição, essa perseguição, as tribulações que sobrevinham sobre a igreja de Esmirna, sobre os crentes em Esmirna nessa época, se dava justamente por causa de sua fidelidade ao Senhor Jesus, por causa de sua comunhão, por não negarem o nome do Senhor, por se manterem firmes naquilo que acreditavam. E isso trouxe sobre eles uma grande perseguição. Mas quando o Senhor escreve a carta a Esmirna, ele começa dizendo: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Essa expressão primeiro e último são expressões semelhantes que Jesus também se manifestou, por exemplo, ao apóstolo João. No capítulo de número 1 do Apocalipse, no versículo de número 8, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Alfa e Ômega são duas letras do alfabeto grego. E Alfa é justamente a primeira letra e Ômega a última letra. Então o Senhor estava se revelando para João: eu sou o primeiro e eu sou o fim, eu sou o último, o Alfa, o início, e o Ômega, o fim. E no versículo de número 18, quando João está tendo a visão do Cristo glorificado, ele não resiste da tamanha glória, se cai ao chão, se prostra ao chão, e ali o Senhor vai até ele e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. São expressões que se assemelham a essa mesma identificação inicial que Jesus se revela para a igreja em Esmirna. Por que então ele se identifica como o primeiro e o último? O primeiro porque ele é a fonte de tudo. Deus é autoexistente e tudo que passou a existir existiu por causa dele. Ele trouxe à existência aquilo que era inexistente. Por quê? Porque ele é o primeiro, ele é a fonte de tudo, ele é autoexistente. E se você quiser ir além disso, irmão, vai encher ainda mais os hospícios, porque foge a nossa compreensão, a nossa forma de pensar, a nossa capacidade cognitiva. O que podemos depreender desse Deus é que ele é a fonte de tudo, ele é autoexistente. Ele é o último, porque ele é o alvo de todas as coisas. Ele é o alvo da existência. Tudo finda em Deus. É por isso que tudo é por ele, para ele e por ele. Por quê? Porque ele é o fim, porque ele é o início, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro, ele é o último. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então Deus se apresenta para a igreja de Esmirna como o Deus Todo-Poderoso. Antes que você viesse a existir, ele já era. Ele era, ele é e ele sempre será o Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus se apresenta para a igreja de Esmirna como o Deus Todo-Poderoso. Também se apresenta como o Deus que sabe todas as coisas. E nós já falamos sobre isso, sobre essa expressão, na primeira videoaula dessa série de estudos, que se você também ainda não teve acesso, eu vou deixar disponível aqui no link. Nós temos a primeira videoaula, #01, em que nós trouxemos uma introdução sobre todas essas cartas. E nós falamos sobre o Senhor Jesus Cristo, que conhece todas as coisas, porque ele diz: eu sei as tuas obras. E o Senhor vai dizendo: eu sei as tuas obras, eu sei o que você está fazendo,
eu sei o que você, a sua dedicação, eu sei o que você faz ou deixa de fazer para mim, o Senhor sabe. E ele diz mais, eu sei das tuas tribulações, o Senhor conhece a tribulação de Esmirna, tribulação que no grego significa tilipsis, isso é opressão, pressão, pressionar. Então a igreja de Esmirna estava sofrendo uma pressão, uma opressão por parte de Satanás, por parte do mundo, que estava lhe perseguindo por causa da sua fidelidade ao Senhor. O Senhor ainda diz, eu conheço a tua pobreza. Essa pobreza aqui é totalmente diferente daquela pobreza lá da igreja de Laodiceia. Porque aqui ele está falando de uma pobreza realmente material. A igreja em Esmirna era pobre por causa da perseguição. Por serem perseguidos, eles tinham suas propriedades, seus bens confiscados. Eles sofriam a escassez por causa dessa perseguição, por causa dessa opressão. Então você tem uma igreja pobre, realmente financeira, mas o Senhor diz para ela, mas tu és rico. E é claro que isso, apesar de inicialmente se direcionar ao anjo da igreja, que é o pastor da igreja, mas também isso se estendia a toda a igreja. O pastor era pobre financeiramente. O texto fala de uma perseguição contra a igreja por causa da sua fidelidade. E isso é o mais importante. O que se tem de mais importante nessa carta enviada à igreja em Esmirna é justamente essa fidelidade ao Senhor que trouxe sobre eles essa perseguição. E o Senhor diz para eles, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor está dizendo, vocês vão ser tentados. Vai ter perseguição, vai ter provação, vai ter aflição. Mas se vocês forem fiel até o fim, até a morte, vocês receberão a coroa da glória. Então, meus irmãos, não é ser fiel até hoje, não é ser fiel até amanhã, não é a minha fidelidade de ontem, é a minha persistência, é a minha perseverança. Aquele que perseverar até o fim, diz o Senhor Jesus, quando escreveu lá em Mateus capítulo 24, este será salvo. Então não é porque eu tenho 10 anos de crente, não é porque eu tenho 20 anos de crente, não é porque eu tenho 30 anos de crente, não é porque eu tenho um século de crente, mas é que eu tenho que ser fiel até o fim, até a morte ou até ao arrebatamento da igreja. A igreja precisa ser fiel até o fim. Sabe por quê? Porque tem pessoas que começam muito bem no evangelho. Tem crente que começa a sua história, seus primeiros passos de fé começam muito bem, mas que terminam muito mal, porque não conseguem perseverar. E a perseverança não é algo que depende apenas de Deus, mas também que depende de uma contrapartida humana. Depende de nós. Existe uma iniciativa nossa também de buscar força em Deus para suportar toda tribulação, toda tentação e ser fiel até a morte. Isso é uma contrapartida humana. Eu preciso ser fiel até a morte para que receba dele a coroa de glória. E ele encerra dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A segunda morte que é também refletida no livro do Apocalipse. Essa segunda morte que apareceu em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. O Senhor disse, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos. O que o Senhor também falou em Apocalipse, capítulo 21, versículo 18, também está escrito, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Você pode estar se perguntando, que segunda morte é essa?
é a morte eterna. Existem pelo menos 3 tipos de morte: a morte física, separação da alma do espírito, desse corpo físico, porque na verdade esse corpo material é apenas uma roupagem para aquilo que existe dentro de nós, chamado alma e espírito. Existe a morte espiritual, que é a separação de Deus, o homem, e de Deus, Deus e o homem se separa de Deus espiritualmente, isso é morte espiritual. E existe a morte eterna, que é a separação definitiva. Esse eterno, fixe nisso, é para sempre. Para sempre. Inclusive em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, está escrito que e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Essa morte que nós conhecemos desse conceito de morte física, né? A morte em que nós paramos de respirar, o coração para de bater, o cérebro não funciona mais. Essa morte, que é consequência do pecado humano, vai ser lançada nesse lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, e até o inferno. Se alguém pensa que o inferno é algo temeroso, todo mundo tem medo do inferno porque o fogo não se apaga, ainda mais tenebroso é o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, a morte eterna. Mas o texto diz que aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que vale a pena ser fiel a Deus. O Senhor estava dizendo para a igreja de Esmirna: vale a pena ser fiel até a morte e vocês não sofrerão o dano da segunda morte. E esta é isso que a gente consegue extrair, absorver dessa carta, meu irmão. Vale a pena ser fiel a Deus, mesmo na pobreza, mesmo na tribulação, mesmo na enfermidade, mesmo no desemprego, seja qual for a situação, mas vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena não se corromper com esse mundo para ser fiel ao Senhor. Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando. Se você ficou conosco até o final, não se esqueça, deixa o seu like, compartilha, e se o vídeo foi relevante para você, você foi abençoado por Deus, então abençoe outras vidas, compartilhando para a glória de Deus. Eu te espero aqui no próximo estudo dessa série de estudos da carta do Senhor, das cartas do Senhor às igrejas do Apocalipse.